Já há algum tempo, em todo o Brasil, uma tendência se confirma. As pessoas estão casando menos, estão cada vez mais aderindo à união estável. Sobre este assunto e seus desdobramentos, eu vou conversar agora com o Clóvis Ram, que é oficial do cartório do Registro Civil aqui de Cachoeira do Sul. Clóvis, em primeiro lugar, qual a diferença da união estável para o casamento? Lena, a grande diferença é que o casamento é um ato formal. O casamento é o contrato efetivo que duas pessoas de qualquer sexo, hoje, né, não importa o sexo, pode ser duas pessoas do mesmo sexo, firmam na convivência conjugal e também com as suas repercussões financeiras, dependendo do regime de bens. Já a união estável é uma união de fato, é um estado de fato. As pessoas se unem para viver, para formar uma família, sem antes fazer um contrato, sem antes programarem como vai ser o regime de bens, etc., normalmente. Isso está mudando um pouco. Recentemente, como eu havia falado antes, ano passado, a Corregedoria do Estado e o Conselho Nacional de Justiça permitiram que as uniões estáveis possam ser registradas no cartório de registro civil. Então, é uma coisa muito interessante, é uma coisa nova. Eu acho importante divulgar isso para a população, dado o alto número de uniões estáveis que existe na sociedade, as pessoas fazerem um contrato no tabelionato de notas, uma escritura pública de união estável, e depois, posteriormente, virem registrar isso no cartório do registro civil. As pessoas, isso seria uma oficialização, pode dizer assim, desta união estável? Perfeito. A união estável não precisa ser oficializada, porque, como eu falei no início, ela é uma situação de fato. Duas pessoas convivendo com o intuito de formar família, elas iniciam uma união estável, reconhecida por lei por si só. Tá? Mas se a pessoa quiser, para algum fim, para fazer prova junto ao INSS, para tirar um financiamento imobiliário, enfim, financiamento no sistema financeiro, precisar comprovar que convive com outra pessoa e que tem uma família decorrente de uma união estável, é possível fazer, e é possível, eu acho recomendável, além de fazer a escritura pública no tabelionato, fazer o registro no cartório do registro civil, porque não é um casamento, porque o casamento e a união estável são regimes, são coisas diferentes, né? Tem repercussões diferentes, tem um tratamento jurídico diferente. Mas você tem um registro dessa união estável. É uma garantia a mais. É uma garantia a mais, de certa forma, com certeza. E você pode se apresentar em qualquer órgão público, portando uma certidão do cartório do registro civil, dizer, eu vivo em união estável, tenho uma união estável com tal pessoa. E essa simples certidão vai provar e ninguém pode duvidar, ninguém pode dizer que não vale. Ela vale, como tal, como união estável. Essa união estável também, tu me disse agora há pouco, que ela funciona também como um casamento não tão formal, porque a maioria das pessoas procura por isso também. As pessoas não querem fazer toda aquela pompa, aquele envolvimento todo de casamento e optam pela união estável. Isso. O fato, esse aumento da união estável e a diminuição dos casamentos, né? Ano passado, nesse cartório, nós tivemos apenas 211 casamentos no ano todo. Só isso? Só isso. Isso dá uma média de menos de 20 por mês, numa cidade de 90 mil habitantes, quase. E eu entendo que é muito pouco, né? Não estou criticando quem não casa, absolutamente, só uma constatação, né? Mas, com certeza, as pessoas estão formando famílias. E essas famílias estão sendo formadas mediante uniões estáveis, né? Com a união estável. É legal, e tem a proteção do Estado, é reconhecido como tal. No entanto, falta uma formalidade, né? Então, o registro no cartório de civil, ela possibilita essa formalidade. Você formalizar, não, eu tenho uma união estável, está registrada. E isso é possível, e isso eu acho que é importante nós divulgar. Outra coisa possível, e que as pessoas não sabem, é quem vive em união estável. E está cheio de casos. Por exemplo, a pessoa já vive 10 anos de união estável, já tem 2, 3 filhos e ainda continua em união estável. E agora querem transformar isso em casamento. É possível. É possível uma transformação de união estável em casamento. É um processo burocrático, a pessoa vem aqui no cartório, encaminha os documentos, a gente encaminha isso ao Poder Judiciário, o próprio cartório encaminha ao Poder Judiciário, o juiz homologa, se for o caso, e a gente faz o registro de casamento. Aí a pessoa que vivia em união estável, a partir dessa data,
passa a estar casada legalmente. Isso chama-se transformação de união estável em casamento. Também é possível. Isso é uma novidade, uma coisa nova agora. Isso não é novidade, né? Não, é uma coisa mais antiga. Mas as pessoas não têm conhecimento, isso não é divulgado, né? E deveria existir, de alguma forma, pelo próprio Estado, uma propaganda institucional, enfim, ou uma divulgação institucional pelos meios, pela mídia, rádios, jornais, televisão, revistas, né? Dessa possibilidade, mas isso não acontece, então as pessoas não sabem. Mas isso é uma coisa bem antiga, já desde o Código de 2002 já está valendo a transformação de união estável em casamento por um processo burocrático sem ter que passar por toda aquela formalidade própria do casamento. O procedimento seria qual? A partir de que documentos? O que é necessário? A pessoa vem no cartório do registro civil, traz os seus documentos, dos dois que vivem em união estável. A gente preenche uns documentos aqui, uns formulários, tem que trazer 2 testemunhas, né? E a gente preenche uns documentos próprios para isto, formaliza, isso é formado um processinho, a gente formaliza esse processo e remete ao juiz, diretor do foro. O juiz, lá entendendo que está comprovada a união estável, ele já pode despachar, homologando a união estável, a decisão ou a intenção de transformar a união estável em casamento. Se o juiz entender que, olha, isso aqui está confuso, ele pode chamar as partes, aí sim, lá no Poder Judiciário, para o juiz fazer as perguntas ou esclarecer alguma situação que não está bem clara nos papéis. Tá? Mas, estando tudo claro, o juiz pode definir de imediato a transformação de união estável em casamento. A partir disso, nós aqui no cartório simplesmente fizemos um registro de casamento, né, e fornecemos a certidão, sem qualquer outra burocracia, sem qualquer outra solenidade. Clóvis, e não está havendo um certo desvirtuamento do uso da união estável? Certo. Esse é um problema que o Estado, principalmente, enfrenta, porque ocorrem muitas situações em que as pessoas forjam uma união estável para conseguir uma pensão, enfim, para conseguir um benefício social. Não existe a união estável porque eles se declaram como tais, como união estável, para poder pegar uma pensão, por exemplo. Isso é um problema sério, que acontece, infelizmente. Se fosse obrigatório o registro da união estável, daria para se separar um pouco isso, né? Mas hoje o registro da união estável é facultativo, não precisa nem fazer o registro, como falei no início, basta a pessoa declarar e trazer testemunhas que afirmem que vive no união estável e, em tese, a união estável deve ser reconhecida. E isso acontece, então, em decorrência disso, dessa informalidade. As pessoas se aproveitam dessa informalidade, muitas vezes, com fins não muito legais, vamos dizer assim. Ok. Mais alguma informação, algum esclarecimento que tu acha importante para o nosso telespectador? O que eu acho que é importante dizer é que as pessoas, o nosso cartório, está bem no centro, está disponível. Qualquer dúvida, pode ligar para cá, pode comparecer aqui, as nossas atendentes são muito atenciosas. Pode dizer o telefone. O telefone é 3724-2487. Está de Casa Nova o cartório agora também, né? Já há um ano já de Casa Nova, estamos bem instalados e as pessoas aqui vão dar toda a orientação que elas precisam sem problema nenhum. Ok, obrigada, Clóvis, obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio. Darcy.